beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Esdras, leremos o capítulo 4. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Mais uma vez entrego a mim, minha esposa, nossa bebê, que antes de ser nossa, consagramos ao Senhor nossas existências, vidas, saúde, sustento, desenvolvimento, sabedoria, prosperidade e riqueza, nossas ações, escolhas, nossas conquistas, vem exclusivamente do teu amor, favor e poder. Obrigado por isso, Senhor. Com o Senhor no barco, não há o que pensar, só há o que agradecer e viver a experiência maravilhosa de estar nos átrios do teu poder, Senhor. Se o mar for calmo, ali estaremos, tranquilos. Se o mar for bravio, temos no barco quem comanda os ventos e o mar. Não há o que temer se o Senhor está conosco, Senhor. Te amamos, te agradecemos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continua, Senhor, usando a minha esposa, como instrumento do Senhor, para que mais pessoas acessem a sua palavra e se faça na vida delas conforme na nossa, conforme a tua vontade, que é perfeita, justa, digna e agradável. Te amamos, Senhor Deus. Te amamos. Amém. Bem, temos no capítulo 4 de Esdras, 24 versículos, e diz o versículo 1 em diante: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram, repetindo o versículo 1, que nos diz: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias, e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredade, Tabaei e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua sírica. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarsaquitas, Tabertilitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Desvitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém dos Eufrates, e em tal tempo seja o conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar
e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates: paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença, ordenando-o eu buscarem e acharem que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e mutins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que, da além do Eufrates, dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. 24º e último versículo do capítulo 4 de Esdras nos diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Pois bem, por meio desses 24 versículos, nos fala o capítulo 4 de Esdras, que os inimigos fazem parar a construção do templo. Do versículo 1 até o 24. É sempre assim. Por melhor que seja a pessoa, sempre se levantarão inimigos gratuitamente com o interesse de prejudicar. E eles vão sondar as nossas vidas, e eles vão buscar encontrar algo para nos apontar defeitos. E quando não acham, e olhe que é difícil haver pessoas sem defeito, visíveis, porque somos falhos por natureza, mas quando não encontram aquilo que poderia ser usado contra esta pessoa, eles forjam. Aqui há uma narrativa dentro da palavra do Senhor do que fizeram os inimigos para parar a reconstrução do templo. Primeiro, eles queriam fazer parte da gloriosa obra. Foram vedados de participar por força daquilo que tinha sido definido. E aí se sentiram excluídos e passaram a tramar e mover ações, mesmo sendo inverídicas, até conseguir prejudicar aqueles que estavam fazendo apenas aquilo que era certo. Quantas vezes conosco é da mesma forma? Quantas vezes a gente se sente perseguido, apontado, julgado inocentemente, e mesmo quando nada fizemos, criam situações, verdadeiras teias, para que sejamos vitimados. Quantas vezes? Mas com Deus, por Deus, em Deus e para Deus, somos mais que vencedores. Que Deus a todos abençoe, estejamos atentos e venhamos a nos proteger nos átrios do amor, favor e poder de Deus mais e mais. Sucesso é o que desejo.